Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast Vamos Falar de NBA, um podcast onde se fala apaixonadamente de basquetebol, um projeto do Vamos Falar de FUN em colaboração e transmissão na Bola TV. Para esta semana, antes de começar a falar dos playoffs que andam muito quentes, né, aqui na segunda ronda, e em que vamos fazer uma espécie de ponto de situação, queria falar de uma das notícias, lá está, da semana passada, que foi a reforma do Greg Popovich, mas reforma a nível de treinador, digamos assim. Vai deixar o cargo de treinador principal do San Antonio Spurs e vai ocupar o cargo de presidente das operações, em que ele já era, atenção, antes de ser treinador, ele já era presidente dos Spurs e depois passou para treinador e depois até teve algum tempo com esse cargo, depois retirou-se e ficou só como treinador, embora, atenção, ele era daqueles treinadores que, sim, tinham poder de decisão em muitas coisas, cerca de trocas, draft, free agency, tudo o que tinha a ver com decisões sobre o plantel, roster e até nível de finanças. Popovich tinha sempre uma palavra a dizer e pronto, tivemos a conferência de imprensa do Popovich, que pronto, anunciou isso e até disse que ele era agora o El Jefe agora dos Spurs e quem vai ficar no comando técnico da equipa dos Spurs vai continuar a ser o treinador interino, o Mitch, que, ou seja, é questão de continuidade e até o Popovich nessa conferência de imprensa teceu muitos elogios ao trabalho desse treinador, mas pronto, só foi aqui mencionado aqui porque realmente marca o fim de uma carreira que para muita gente é considerado o culto a nível de treinadores da NBA, treinador que foi 5 vezes campeão dos San Antonio Spurs, que liderou a tal era Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili e também foi 3 vezes eleito melhor treinador da NBA, embora por muitos anos, lá está, dessas 2 décadas que ele teve no comando técnico, era considerado por muitos também como o melhor treinador da NBA. Por isso fica aqui anunciado aqui a notícia. Agora, antes de arrancar, também anunciar aqui os meus colegas de painel, obviamente. Aqui em primeiro lugar o Bruno Tomás. Está tudo bem contigo, Bruno? Tive aqui uma semana em que não pude comparecer porque estava de férias e parece que aconteceu tudo nas minhas férias, não é? E tal, primeira seed. Aí levas aí 2-0 que até... e tal, no Celtics, pumba. Eu ainda a pensar que os Lakers iam ser campeões, e afinal já tinham bilhetes para Cancún, estou ainda a acompanhar o que é que aconteceu. Uhum. Rafael, tudo bem? Postas lados? Tudo bem, não posso queixar. Muito obrigado. Sim, Renhido. Exato. E atenção, o Bruno falou a questão da First Seed. Nós podemos ter um caso de ter umas finais da conferência em que nem o primeiro nem o segundo lugar de ambas as conferências podem estar nas finais da conferência. Exato. Ou seja, os Rockets já caíram. Atenção, já comentámos isso, contra os Warriors. O OKC atualmente está empatado contra os Denver Nuggets. Os Cavs, pronto, e depois os Boston Celtics estão a perder 2-1 aí contra os Knicks do Rafael. Até podemos começar do lado do Oeste agora e até começar pelo caso dos Cavs. Primeiro lugar da conferência, não é? Ganhou não, vamos dizer assim, usando até uma expressão de futebol, não é? Goleou completamente os Miami Heat, que também já comentámos na semana passada, mas agora contra os Pacers, perderam aquele primeiro jogo, não é? Que já comentámos aqui também no podcast semana passada, porque foi uma série que arrancou mais cedo que as outras. Depois tivemos o jogo 2 que ao primeiro nós pensávamos, ok, os Cavaliers vão perder, porquê? Porque não havia Evan Mobley, não havia Gallant, que já tinha falhado o primeiro jogo, e não havia DeAndre Hunter, que era uma das peças principais a vir do banco. Só que os Cavs estavam a jogar muito bem e estavam a ganhar por muito tempo de jogo, só que tivemos na parte final uma final louca. Aliás, já finais loucas nas playoffs, há muitos. Já nem cabe os dedos da nossa mão para contar. Há muitos mesmo exemplos nestes playoffs. Em que Haliburton salvou a equipa dos Spurs e fez o 2-0. Depois a série foi para Indiana, em que os Cavs vingaram-se e ganharam o jogo, só que neste último jogo, jogo 4,
que belo atropelo que os Pacers deram aos Cavs. Já o intervalo estava 80-39 e realmente depois o resto do jogo foi para gerir. Vou passar para ti a bola primeiro, Rafael. É verdade que houve a questão das lesões, problemas físicos e tal, mas é irónico que no jogo que tivemos essas ausências, como eu estava a mencionar, foi o jogo que os Cavs estiveram perto para ganhar, mas depois perderam daquela maneira e perderam, desculpem a expressão, algo estúpida, não achas? É daqueles jogos que pode matar a série. Exato. Sobretudo com os Cavs, com as lesões e os Pacers que estão a jogar muito, muito, muito. Eu arrisco-me a dizer que neste momento são a melhor equipa a jogar do Oeste. Portanto, não me admirava que conseguissem chegar a jogar assim, comparado com os outros, chegar à final finais da NBA. Os Cavs, isto é uma fase regular extraordinária. Todas as pessoas que duvidavam dos Cavs, tal como eu duvidei dos Cavs no início, vergaram-se. Ok, não, esta equipa vai fazer brilharete nos playoffs, mas chegou aos playoffs, apanharam os Miami Heat, o que resta dos Miami Heat, e atropelaram, ganharam sem apelo nem agrado. E era que os Pacers, aquilo não está. Por favor, será só as lesões? É, obviamente que conta, porque foi o Garland que falhou, foi o Mobley, foi o Hunter, mas este jogo 4, o jogo interior, e mais uma vez, é uma coisa que tem acontecido nos últimos anos para os Cavs, o jogo interior dos Cavs, uh, todos juntos, Mobley, Mobley, Allen e o Hunter, pronto, jogo interior, juntos fizeram 17 pontos. Os Pacers lá no interior, cada um, o Obi Toppin fez 20 pontos, mais 21 ou 22 do Turner, mais 21 também do Siakam, portanto são 60 pontos só naqueles três. Portanto, três juntos interiores dos Cavs, que era suposto serem uma força grande dos Cavs também para ajudar ali, estão a falhar. O Donovan Mitchell teve aquela lesão e eu pensei que perder por 41, isto, e não querendo levantar as suspeitas, mas levantando, a perder por 41, toda a lesão dá jeito. Aquilo é um bocadinho um massacre, não é? Será que se o jogo tivesse mais perto, aquela lesão me teria fora do jogo? Levanto aqui. Cria um bocado de dúvida. Pronto, não quero levantar a suspeita, mas levanto. Mas os Cavs, isto. Acho que só lesões é desculpa. É desculpar o quão mal estão a jogar neste momento e o quão estão a ser completamente atropelados pelos Pacers. Este jogo 4, então, aquilo foi uma coisa. Sim, sim. E um intervalo, quer dizer, eles acabam o jogo a perder por 20 e isto não mostra aquilo que o jogo foi. Exato, dá a sensação que foi mesmo por 30 ou 40, quase. Porque depois, claro, os Pacers. Eu acho que eles perderam por 20 porque os Pacers também tiraram um bocadinho o pé do acelerador, não é? Sim. Já não precisavam. Não podemos esquecer que isto é uma série. Eles também estão a gerir. Claro que sim, claro porque quanto menos tempo tu tiveres o pé no acelerador e quanto mais tu gerires, melhor tu estás para o jogo 5, onde podes acabar com a série, não é? Sim. E ires para o jogo 5, tendo em conta que os teus adversários provavelmente vão ter, calculo eu, mais jogos. Acho que é evidente que a série entre Nova York e Boston está mais renhida, que é um bocado estranho, do que dos Pacers. Os Pacers estão a anular por completo os Cavs de uma maneira. E eu acho que não é só as lesões. Eu acho é que o jogo dos Cavs... Como é que eu ia te explicar isto? Eu acho. Nós vimos duas séries que estavam mais ou menos parecidas, ou seja, e as duas do Oeste que estavam a ganhar 2-0. Não quero sobrepor ao planeamento do podcast, mas mais ou menos parecidas. O que me parece é, enquanto uma, o que faltava era
que a bola entrasse. Havia muitos tiros abertos que não estavam a entrar. Não era propriamente que o modelo de jogo estava a ser mau, era porque o tiro não entrou. Na outra, podíamos dizer, Bruno, o Garland e o Mobley não estão a jogar quando eles entrarem. Eu acho que o que provou o jogo 4 é que o esquema de jogo dos Cavs foi completamente anulado pelos Pacers. Em tudo, o tiro exterior não estava tão bem, a defesa muitas das vezes colapsava. Portanto, não sei. Honestamente, não sei. Parece-me que é aquilo que falámos a semana passada, Cirilo, que é tanto. Falámos no caso do que ia acontecer com os Celtics e com os Cavs também, até com os próprios OKC, que foi um passeio tão grande na fase regular que qualquer tipo de adversidade que apareceu foi muito curta. Uma coisa muito tenue. Apanhámos esta equipa que nos causou dificuldade. Ok, só os vemos aqui a um mês. E não houve aquela adversidade, não houve aquele... Porque isto é... Quando dizem tudo... Basicamente, quando dizem... E nós falámos aqui disso também. Nós também somos culpados disso. Que é... Claro. Os finais da NBA vão ser Oklahoma de um lado e ao Cavs ou Celtics do outro lado. Basicamente, estamos a passar um atestado de incompetência às outras equipas. E nós sabemos, playoffs são uma coisa diferente. E estão claramente a ser uma coisa diferente. Os Celtics passam por dificuldades. Sim, ganharam aos Magic 4-1. Ganharam. Mas aquilo também não foi um passeio como se pensou. E como tu, Cirilo, disseste que ia ser um passeio. Não foi ali um passeio tão grande. Isto que se os Magic tivessem um jogador já definido, tivessem um Brunson já definido, um Tio Brunson, isto teria sido um pouquinho mais complicado. Com os Knicks estão a passar dificuldades porque a adversidade deixa-me um bocado em pânico. E depois só consegue. Estás a dizer, o estilo de jogo, a bola não entrou. Mas quando a bola não entra, as equipas é assim, tu tentas mudar. Certo? O problema para mim... O problema para mim dos Celtics é... E acho que já estamos a entrar nos Celtics, parece. Porque eu não sei se concordam comigo, parece-me que mais jogo, menos jogo, se calhar vamos ver os Cavs a serem eliminados desta ronda. E se calhar os Cavs a entrarem no mercado de trocas de forma agressiva. Parece-me. Mas quando olhamos, se calhar, para a série mais interessante entre os Knicks e os Celtics, o que é que me parece? O Rafael disse, e para mim eu concordo plenamente com o que ele diz, que é, há um problema dos Celtics. E há um problema que nós dizemos que é o problema, passa a expressão dos idiotas, desculpa-me, o palavreado é um bocadinho mais coloquial, que é, um idiota é aquele que faz as mesmas coisas à espera de resultados diferentes. Normalmente é isso que se considera idiotas. É certo. E eu vou frisar isso e convém-se frisar que o problema do tiro não foi propriamente uma defesa muito boa de perímetro dos Knicks. Os Knicks não são propriamente conhecidos por uma defesa de perímetro incrível. São conhecidos por um ataque demolidor, são conhecidos por até, e parece-me, vão castigar principalmente o Cat no interior, porque temos que começar a equacionar o que é que faz o Porzingis nesta equipe. A tal doença que não se sabe o que é, sabe-se que não é Covid. É certo que é uma doença, é certo que foi uma lesão ano passado, mas o que é verdade é que é assim, os Celtics foram campeões o ano passado. Passaram a primeira ronda e estão a disputar a segunda ronda. E que os Porzingis vão ter uma nulidade, com um contrato muito grande. E se calhar necessitam ali de alguém diferente no jogo.
Eu continuo a dizer, esta ideia para mim de precisam. Agora a questão é, e desculpa estar a antecipar, porque é a questão que se fala é o que é que os Celtics vão fazer com os contratos e com o dinheiro, porque claramente de todos os elos que há ali a custarem dinheiro, o Porzingis é ali se calhar aquele elemento que E pode não sair, só mas já, a questão é quem é, já quem é foi. que pega neste mas sabes o que- contrato é nada mais, a do Sicar. Sim, E já mas houve sabes o que é que me irrita mais? O que é que me irrita mais? É que eu ouço muitos beatwriters dos Celtics e o primeiro nome que falam não é do Porzingis, é do Drew Holiday. porque tem um E eu contrato mais penso, epá, o longo. Drew Holiday não fez assim não fez uma fase regular incrível, é verdade. Mas o que é que tu preferes? Teres Mas o é Drew muito Holiday simples. na tua equipa ou teres o Porzingis? É muito simples, porque o Drew Holiday é mais valioso. O Drew Holiday é mais valioso que o Porzingis, não é? E tem o contrato mais longo. E o pessoal dos Celtics está a ver que não podemos esquecer a idade do Drew Holiday. O Drew Holiday vai ser Certo. pago quase 40 milhões de dólares com quase 40 anos. E isso pesa. E aliás, agora como estás a dizer, malta jornalistas dos Celtics que já anunciaram que este verão vai haver mudanças. Sim, E vai ter vai que ter haver malta a mexidas. sair. E isto entra muito pela questão desta venda que aconteceu. Não é? Agora que vem Claro. entrar o novo dono e claro, o novo dono chega à equipa e vê, vou ter que pagar tanto luxury tax, depois já questões das second aprons e blá blá blá, epá, ele vai ficar ali. Claro que isto tem que haver mudanças, porque não dá para, lá está, não é sustentável ter o Tatum a ganhar Supermax, Jalen Brown a ganhar Supermax, o Derek White com um contrato renovado, tudo muito bem, o Joel que renovou o contrato tudo bem, contrato Porzingis, não dá. Ainda por cima mais Preacher, mais Soundhousers, mais contratos mínimos com Mondemias, não dá. Não dá para aguentar isto tudo, não vale a pena. E, aliás, é por isso, por exemplo, donos bilionários, atenção, bilionários e dos mais ricos do mundo, tipo Steve Ballmer, chegou a um ponto, Paulo Jorge, não dá para renovar contigo no máximo e pronto. E foi uma grande decisão. Agora chegamos ao fim, foi a grande decisão que ele fez no verão passado, porque chega a um ponto, há um limite para tudo e não dá. E a questão dos Celtics é que também estão a ver esse limite. E chega a um ponto, é por isso que o Bruno está a dizer, é pá, para trocar. Claro que não é o Tatum e o Brown, obviamente que não. E é por isso que fala-se do Holiday, porque, Porzingis, Até por... não é? Não E tem assim atenção, grande valor. fala-se no o Tatum e o Brown, parece-me que não. E honestamente, eu acho que esta época está a mostrar, acho que o Derek White também não. Sim, o Derek White porque... não tem sido também falado, sinceramente. Sim, mas a questão é, esse jogador, o Derek White, ok, ao renovar, o Derek White e não só, o Preacher, são jogadores que olham para os contratos e pensam, eu consigo ganhar muito mais dinheiro no outro lado. Sim, é verdade. Sim. Embora essa malta já está tudo renovado, não é? Mas Preacher está mal. Sim, acho que O único que está em final de contrato, o único que acaba o contrato é o Al Horford e pronto. E há a questão se ele vai se formar ou se fica na equipe, e há a possibilidade de ficar na equipe até assinar um contrato, aqueles contratos mínimos veteranos amigáveis, pronto, em que os Celtics dão 3 milhões e pronto, ele lá fica por mais um ano. E tem o Porzingis. O LeBron James vai renovar. Sim, é o que os Lakers querem, que o LeBron James renove pelo ordenado do. Ou seja, receba tanto como o filho, né? O mínimo. Mas. Desculpa só porque estamos a falar da questão do novo dono dos Celtics não querer pagar o tax e querer pagar mais. E atenção, já agora, Não só salientar uma coisa. Desculpa lá, Rafael. Que é também para juntar a isto. A questão do dono dos Celtics, não também querer pagar o luxury tax, também tem aqui uma questão interessante à volta, que é das poucas organizações em que quando é comprada, o pavilhão não está incluído. O pavilhão não é dos Celtics. Não, é o pavilhão acho que é da equipa do... do Hockey de Gelo dos Ok, Bruins. do Hockey de Gelo. É os Bruins, Bruins, Boston ou seja, tem em mente essa renda, e neste momento, claramente, um pavilhão de NBA é um pavilhão de esportes, é um pavilhão que traz concertos, traz isso tudo, que faz um rendimento incrível. Até podemos ver pelo próprio futebol, o exemplo do Estádio do Atlético de Madrid, na NBA é igual. E os Celtics não têm isto. Desculpa, Rafael, era só para juntar esta ideia, que eu acho que é importante. Sim, não. Acho que a questão de não se querer pagar Supermaxes, ou Supermax, não querer pagar os Luxury Tax, assim é que é, tem a ver com os Celtics já foram campeões. Exato. É aquela coisa de o dono dos
dos Clippers, como deste o exemplo, o Cirilo olha para o Paul George, para o Kawhi Leonard e tudo mais e pensa: não estou a pagar a este Paul George isto e isto não vai assim com ele. Portanto, não vou estar a gastar dinheiro nesse Estamos sentido. a falar do, É ver depois, Rafael, e estamos a falar de um bilionário que uns milhões de dólares para ele bem, não é nada, Tá bem, não é? mas não, é Cirilo, bilionário, não pode esquecer é que bilionário e tem isto é muito. negócio. Eles querem fazer Sim, negócio eu com não quero isto. estar a... Sim, Eles sim, não querem, sim. nem o próprio o Mark Cuban queria. Eu com os Dallas eu quero dar. Não, por isso é que ele vendeu pelo pastelão de dinheiro que vendeu. Mas Mark No Cuban, limite eles querem todos fazer dinheiro. pelo Branson Sim, e fora tu outros tens uma, e Steve Nash não tu, quis mas tu, pagar. tu tens uma equipa, tu tens as equipas para fazer dinheiro. Sim, sim. E há aqui os donos que querem gastar muito dinheiro, há os donos que não querem gastar tanto dinheiro, porque tem a ver com as receitas que eles têm também. Metes também, não é? O exemplo, é assim, o exemplo dos Knicks e dos Golden State Warriors também, mas o exemplo dos Knicks, uma equipa que foi má durante muito tempo e sempre esteve no topo ou no top 2 de equipas que ganham mais dinheiro. Sim, 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 sim. E, e, E das mais tens o valiosas. dono, sim, das mais valiosas, e bridge playoffs média de 9.000 euros, $1.000, quer dizer. Sim, 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 sim. Pronto. E tem isso assim também, a vontade que há de chegar ao pé do dono e diz: você vai pagar muito mais, nós vamos garantir um título. Então, toma, eu pago mais. Agora, estou a pagar mais um ano. Estou a pagar. Posso ser bilionário, trilionário, o que quiser, mas não quero ter a equipa a perder dinheiro. Pô. Meu Deus, arranja-me Yeah. alguém que jogue melhor. Pronto. Uhum. Mas Yeah. sim, playoffs, não é? Estamos a. Exato, exato. Estamos aqui a desviar um bocadinho. Sobre os playoffs, os Knicks ganham os 2 primeiros jogos no TD Garden, não é? Pela questão que já vocês já falaram um bocadinho, principalmente o Bruno, não é? O tal triplo que não entrava, mesmo totalmente aberto, sem ninguém chatear a cabeça, lá o Tatum e Jalen Brown e companhia limitada. Era uma Falhava. equipa do Westbrooks. Eu acho que o diâmetro do ar do TD Garden eles reduziram para dar mais Não competitividade. era uma Reduziram. equipa do Westbrook, porque o Westbrook atacava ao sexto. Pois é. Sim. Sim. Tipo, tu havia lances em que o Jalen Brown tinha o caminho totalmente para o sexto e não, vou lançar o triplo. Não, Epá, isso irrita-me tanto na NBA de hoje em dia. aquelas. Desculpem lá. Não. E aproveitar os É verdade. mismatches, por exemplo. Aproveitar mismatches em que o Tatum imagina, o Carl Anthony Towns fica a olhar para ele e o Tatum bastava que é mais veloz e fazer layup, não. Vou fazer step back para o triplo. E o Carl Anthony Towns a ficar a olhar para ele, tipo, ok, faz lá o teu Não, há triplo. aquela Vou falhar. jogada, há aquela jogada em que é um roubo de bola, não sei, um contra-ataque dos Celtics. E o lançamento é o Tatum sozinho no canto. Exato. O Tatum está sozinho no canto. Ele falha o lançamento. O Tatum está sozinho no chão, no canto. E no garrafão está o Brunson escorregou no chão e o Jalen Brown sozinho, aberto. Tipo, passa-me a bola, tenho aqui 2 pontos. E o Tatum faz o lançamento de 3 pontos e falha. Pois. É, Não, mas isto é bom. Isto é bom acontecer. Que é para finalmente toda a NBA. Porque eu vou ser honesto. O ano passado irritou uma coisa com os Celtics terem ganho. Que é a ideia de que, ok, isto realmente é carrada de triplos até dizer chega isto. Ganhamos isto. Ganhamos isto. É triplos. E ainda bem que estes primeiros 2 jogos correram mal para os Celtics. Uhum. E pode ser que estes playoffs corram mal para os Celtics. sim. Que é para também as pessoas perceberem uma coisa, que é epá, ok, agora podemos jogar mais triplo. Acho que toda a gente concorda, os lançamentos estão melhores e já nós falámos que a defesa não acompanha tão rapidamente a questão da criação de lançamento, cada vez mais os jogadores também conseguem lançar mais. É um triplo, mas é um triplo cada vez mais longe, torna-se mais difícil de defender, há mais espaço, tudo bem. Agora, calma, malta. Calma. Sim. O jogo interior Foram também 100 existe. O foram mid-range 100 também triplos existe. em 2 jogos. Foram Não, e 100 depois triplos em 2 jogos. o João Mazula depois veio com aquela expressão: nós ganhámos sim, o título ano passado. Sim, mas às vezes a fórmula de ganhar, não é? Num ano para o outro já pode ser, ainda por cima, indo para a forma de viver ou morrer pelo triplo, não é? Que já vimos casos assim, dos Rockets, por exemplo, não é? Que viveram e morreram para o triplo. E já Isso, agora aquele, qual foi? Foi o primeiro jogo dos Celtics, bateram o recorde.
os 45 triplos falhados. Muito bom. Bater um Mas recorde. é assim, obviamente que lançar 3 pontos ou lançar mid-range, o risco é ali, não tens 3 pontos e tudo mais, e toda a gente sabe que o Celtics é lançar triplos. A questão é aquilo que eu estava a falar logo no início e que brinquei logo, é os Celtics têm jogadores com capacidade suficiente para, ok, a bola não está a entrar, vamos tentar outra coisa. Não. Lançar. Eles entram no quarto período a ganhar por 15 ou 16. No quarto período, naquela parte final, eles fizeram. Falham triplos seguidos. E continuam. E E depois então ok, primeiro jogo 1 foi os Celtics perderam o jogo, tudo bem. Eu acho que há aqui um bocado mais chocado com o que os Celtics estavam a não fazer do que aquilo que os Knicks conseguiram ir fazendo também em ambos os jogos. E entra aquela questão que eu falo da adversidade, que é os Knicks estão habituados a isto, jogos pertos estão habituados a isto. Por isso é que temos o Brunson com o prémio de Clutch Player of the Year. Estamos habituados a nesses momentos. Os Celtics não. Os Celtics ganhavam por 20, ganhavam por 30, ganhavam por 15, ganhavam por 17. E normalmente, quando eram os jogos ali à queima, parecia que se engasgavam. Os nossos amigos brasileiros têm a expressão do pipocar. Mas é um bocado isso. Os Celtics sempre que eram jogos ali até à última, parecia que não era tão fácil. E os Knicks, como disseste bem, e temos outros exemplos de outras equipas que estão nos playoffs, que então quando olhamos para o Oeste, por toda a forma como o Oeste tens muito mais equipas que tiveram que jogar. Os Pacers, os Cavs, os Pacers também estiveram ali nestas lutas, nestas guerras, não é? Quer dizer, e falta um bocadinho, e aquele é uma coisa que o nervo do. Falta o nervo, o killer instinct, o instinto matador, faltou. E sabes o que é que eu acho também? E isso irrita-me, principalmente no Jason Tatum, é que vamos dar o exemplo dos Knicks, que é um exemplo paradigmático. Estamos no último período. Está ali por 10. Brunson pega na bola, constrói o jogo. Os Warriors, Stephen Curry. Nos próprios Lakers tens o Luka e tens o LeBron, mas muitas vezes é o Luka que é o LeBron que pega na bola e constrói. Os OKC, cheio, constrói. Os Denver, Nikola Jokic. E muitas das vezes, quando estamos naquela altura paradigmática, parece que o Jason Tatum encolhe-se. Eu sinto que o Jason Tatum encolhe-se demasiado do que devia se encolher, tendo em conta que devia ser o líder da equipa. O Tatum tem uma cena que é de engate. Se aquilo não engatar bem o jogo todo, depois então chega ao quarto período, esquece. É muito dele. O líder da equipa, nisto é a minha opinião, o líder da equipa, ou aquele jogador que lidera mais, não tem que ser o jogador mais clutch da equipa. Não tem que o ser. E há uns anos, posso dar este exemplo que era, há uns anos, a equipa dos Cavs com o LeBron James. O clutch player não era o LeBron. Não era o Kevin Love. Clutch, Kyrie, assume. E eu acho. Sim. Deram as rédeas ao Tatum e acho que o Tatum é menos que o Brown para isso. Os Bucks foram campeões e o clutch player é o Middleton. Exatamente. Sim, verdade. Isto mais é assim, outra vez, LeBron James, Miami Heat, o jogador mais clutch que eles tinham ali era o Ray Allen. Sim, exato, naquele tempo Miami. Pronto, eu estou a dar aqui exemplos, parece que é só o LeBron James, que o LeBron James não é clutch, não é por aí, não é por nesse sentido. Mas acho que perder um jogo, ok, está a ganhar por 20 e acontece perder, porque os Knicks depois também engataram na defesa e no ataque. Eu acho que esta série também, apesar de os Celtics poderem confortavelmente ganhar a série na mesma, na minha opinião, expõe um bocadinho as fraquezas do Joe Mazzulla. Sim, exato. Ele, por exemplo, havia um lance, o lance do jogo 2 que ele devia ter feito timeout e não.
por exemplo, nos Desculpem, últimos 12 segundos. não assim, só isso. Eu acho que nem sequer tem não a ver faz com isso. Eu acho que sentido, tem a ver mais não- com aquilo que o Rafa está a dizer. não me Fala. faz sentido, não me faz sentido, tendo em conta, isto é toda a perspectiva, agora, vendo o adepto dos Celtics, que sentido é que faz a minha equipa não ficar com o último lançamento, tendo em conta que do outro lado está o jogador mais clutch da NBA. Uhum. Faz um lançamento Pois. rápido e dá-lhe 30 segundos ou 40 segundos para fazer um lançamento. Sim, sim. E que estava a aquecer o Brunson. A altura Mas estava a aquecer. faz sentido. E depois queríamos fazer. A equipa não funcionou ofensivamente. Aquele afundanço do Tatum Já foi o único. foi o único sexto em 15 que fizeram naquele tempo final. Sim, sim. E o que damos é tentar fazer a mesma jogada, tendo em conta que os Knicks defenderam totalmente de forma diferente. Acho que o Azula errou em várias ocasiões. Sim, E sim, acho que é sim. muito Isso, simples. Mas, Uma será- equipa mas isso concordo. lança 50 triplos, no momento em que chegamos aos 50 triplos e não marcamos nenhum, digo, pessoal, se calhar atacamos o sexto, deixamos disto. Eles estão-se a Layups. aproximar. Qual é a mas achas que maneira, qual é a maneira de cortar o ímpeto de uma equipa que está a tentar recuperar? Linha de lance livre. Sim, sim. Ataquem, linha de lance livre. Karl Anthony Towns no jogo 1, em perigo de faltas e ninguém o atacou novamente. Ninguém o meteu fora do Não jogo. só, e depois eles fizeram aquelas faltas seguidas ao Mitchell Robinson que Pois nem foi. estava em bónus. E nem foi faltas de shooting. Foi tipo, ele recebe a bola e fez logo falta. Tipo, para quê? Queimaram faltas para Eu quê? tenho a opinião do hack, de fazerem o hack ao jogador X, que é um bocado, quer dizer, estamos a queixar-nos aqui que a NBA lança demasiados triplos e isto e aquilo, e depois temos estas hack a um jogador por causa do lance livre, quebrar ritmos, é a melhor arma que temos para nos defender. Mas pronto, para mim, o Tom Thibodeau não é um treinador de mudanças, mas para mim a mudança para este jogo 4 era Mitchell Robinson a titular. Uhum. Lá titular. Embora, Lá atenção, titular. Porque essa estratégia do hack já resultou no jogo 3, porque estava em bónus ou faziam falta quando o Mitchell Robinson ia atacar o sexto. mas Já foi, já para tiveram mim, mais desculpem, inteligência. isto é. Já tiveram mais Pronto, isto inteligência. calhar dói-me a mim porque estou a ver de um lado, mas estás a ganhar por 20 e vais fazer hack. Sim, As também é pessoas verdade. estão a pagar 600 e 700 e 1000 euros para ver hack nos playoffs. Normalmente o hack é ato de desespero, quando tens, por exemplo, o Shaquille O'Neal, tens de fazer o hack a ele, ou por exemplo, tens a série apertada, estou a dizer coisas históricas, por exemplo, contra os Magic, em que fazes o hack ao Dwight Howard, ok, porque estás apertado, mas a ver ganhar por vídeo, eu Mas percebo o que estás a dizer. houve ali um período, Mitchell Robinson ia para a linha de lance livre, não marcava, depois o resultado dos Celtics não falhavam. E portanto, E ficava ali o resultado ali, sempre. Era. Não, pronto, isto. Diz, Bruno, desculpa. Mas, Rafael, como tu dizes bem, aquilo para quem pagou $1000 e mais dólares para ver aquilo deve ter sido. Beleza! Pronto. É uma tática, é o antijogo. Existe, Sim. é bonito, não é? Mas existe, pronto. Mas depois é engraçado que arranjas faltas como o transition take foul, que é para. Porque estás a matar o espetáculo. Uhum. Isto não mata o espetáculo? Pois. Sim, fazer 3 faltas Depende. seguidas. Yeah. Calma. Eu aí tenho que concordar com a estratégia. Porque imagina que eles faziam um hack attack ao Giannis Antetokounmpo. Só a preparação dele de 8 minutos é um espetáculo. Olha, se eles fizessem isso ao Giannis, eu se estivesse lá na bancada dizia, bem, vou comprar qualquer coisinha para comer. É isso. Não. Repara uma coisa. Eu acho que podias ir fazer um porco no espeto. Trazias o porco no espeto, assavas o porco no espeto, aquilo ia ser uma maravilha. Porco no espeto para todos. Giannis, tipo 20 vezes aí a linha de lance livre, ou quase 30 vezes, Jesus, após não sei quantas faltas. Reparem uma coisa, imaginem o tempo que ia durar esse jogo. Ia ser lindo. Isto já agora, acho que faz mais sentido introduzir nestas séries no Oeste do que no Oeste. Porque se tem falado muito e tem-se visto muitas lesões nos jogadores nos playoffs. Tem havido muitas lesões. Sim. E eu no outro dia inclusive no Oeste. Também. No Oeste, o Donovan Mitchell, vamos ver se vai jogar no jogo. É engraçado. Isto não é
jubilar com as coisas, mas é a única equipa que não tem lesões, neste momento, apesar de haver jogadores debilitados, peço desculpa, é os Knicks. Os Pacers também não têm, Não acho eu. fales muito. Não, pode acontecer, mas é engraçado, porque nos playoffs há um aumento de ritmo enorme. E nós vemos que todos os jogadores, a maior parte das equipas, estão a fazer muito mais minutos agora, num Sim, ritmo muito mais alucinante. sim. Tens a equipa dos Knicks, que é os mesmos minutos, o mesmo ritmo, é aquilo. Sim, Aquilo, deixa de sim, ser engraçado, está a haver lesões, as equipas, os Cavs cheios de lesões sim. Os e Warriors com o jogadores a Curry. caírem, jogadores a caírem em Se tortos, bem que o que é, Curry tem uma ok, utilização muito alta também. Mesmo em sim, época tem, regular. sim, Sim. não deixa de ser engraçado. Chegas a esta fase e vi a discussão de o aumento de ritmo está a afetar os jogadores. O aumento de minutos nos playoffs está a afetar os jogadores. Então é se for chegarem menos nos playoffs ou jogarem mais na fase regular. E depois temos Achei Não, eu acho que o que isto tu disseste, engraçado. eu acho que o que tu descobriste, Rafael, é que na verdade o Tips é um visionário. É, claro. Para que é que precisamos de mais do que 5 jogadores? Na verdade, isto um 4 também se fazia bem. Era 4, e o outro ia às vezes. A questão é que, e depois já há casos de equipas que não têm lesões, mas tu o vês em campo que há jogadores que estão ali, por exemplo, os Denver Nuggets. Já vamos falar daqui um bocado deles, que já estão ali quase presos por arames, vamos dizer assim. Estão mortos, Mas, exatamente, estão mortos. E estão a jogar, pronto, estão a jogar os mesmos dias, dia sim, dia não, pronto, mas muito mais minutos e estão todos mortos. Exato. Mas Não estão habituados a este ritmo. Achei engraçado esta conversa surgir este ano. A outra equipa que está assim também nesse ritmo lá está os Pacers também, que estão ali sempre naquele. E os minutos controlados, essas coisas todas, e está a correr tudo muito bem. Para concluir esta série, lá está aí, disto do Oeste, acham que os Celtics dão a reviravolta nisto? Os campeões, ou estão em apuros para este jogo 4? Eu acho que os dois. provável. Eu acho provável e não me admirava de eles ganharem isto em 6, honestamente. Ok. Ou seja, logo 4 logo vitórias. Esta é a primeira, depois vem logo. Não me admirava. Possível. Também... possível. Por isso é que eu digo, estão em apuros, mas também podem muito bem ganhar. Exato. Ou seja... Eu disse a semana passada que se os Knicks ganhassem um jogo ou 2 era tipo fantástico. Ganharam 2. Sim, agora mas lá está. Eu acho que ficou provado nesta série que é quais são os maiores adversários dos Celtics. Eles próprios. O espelho. É o espelho. Espelho. Sim, porque os Knicks até são muito feios, por isso é que o espelho... 2 até foi ok. Eles tiveram aquele quarto período de Michael Bridges, depois foi o Jalen Brunson que começou a aquecer nos últimos minutos e depois deu a vitória. Mas chegou a um ponto, vais ver, os Celtics a mandar tijoladas. E ajudou, claramente. Aliás, o ataque dos Knicks nem estava assim por aí além. Não estava assim por aí além. Os Knicks não fizeram um jogo bom nos playoffs. Ainda. Estou à espera de um jogo bom dos Knicks nos playoffs. Repara uma coisa, ganhaste uma série de playoffs e estás a ganhar 2 e não fizeste nenhum jogo. Queria jogar. Olha, sabes o que é que tu pareces? Aqueles adeptos dizem assim: eu quero que a minha equipa jogue bem. Olha, ficaste em último, gostei muito. Tu estás a dizer assim: ganhar isso, não para brigar. Eu quero mesmo. Isto é a resposta de os Celtics estão a jogar muito mal. Por isso é que estavam a perder por 2-0. Os Knicks também estão a jogar muito mal. Mas ganharam. O Brunson fez um bom jogo. E se calhar foram 2 jogos. Se calhar foram 2 jogos que os Knicks foram a equipa que jogou menos mal. E daí não sei. Sim. Se falando em equipas que jogam menos mal, não podemos falar que esta semana foi paradigmática. Portanto, não vamos falar sobre isso. Falando de jogos maus, vamos passar para a série do Oklahoma City Thunder contra os Denver Nuggets, que este último jogo foi um espetáculo. Vou ser honesto, foi o primeiro jogo que eu vi em direto em algum tempo, até porque estava a dar uma hora. E eu começo 16-8 no primeiro período. Exato.
Foi se passa não, aqui? 17-8, exato. Foram 25 pontos Epá, apenas no primeiro período. O que é que se Igualou passa o aqui? pior registro de sempre da NBA. Não. Repara uma coisa. Eu já vi jogos desses, mas era eu a jogar no secundário, porque aquilo éramos todos muito maus. Era tisolado até dizer chega. Aquele volta ao meia que acertava mais na cabeça uns dos outros. Mas eu vou ser honesto. Olha para este jogo e pensei assim. Eu ainda estou a ver os Denver a passarem o KC. Eu estou mesmo a ver o Denver a passar o KC. E sabes porquê? Porque a nível, quando chega ao parte do clutch, aquela malta do OKC em experiência só Treme-se toda. Aquilo e, ficam... e o próprio treinador também houve ali decisões que não percebi bem. Ele tirar o 7, por exemplo, isso já não foi no jogo 4, foi no jogo 3. Tirou o 7 no prolongamento, depois levou aquela run e depois, ok, tenho que pôr o 7. Mas tipo, devias ter posto o 7 logo no início do prolongamento, devias entrar com aquela line-up, 7 hard time, porque senão, não é? Tipo... Sim, o Aaron Gordon e o Nikola Jokic estavam a fazer... Que giro! Meninos! Exato. Já agora Aaron Eu Gordon acho que é... está a fazer uns enormes playoffs. O Aaron Gordon está Sim, o Aaron Gordon. De onde é que apareceu este clutch player? Exato, e esse é clutch. Ali a meter triplo. Olha, nesse jogo do prolongamento foi ele que meteu o triplo para levar ao prolongamento do jogo 3. Outra vez, não é? Essa decisão. Sinceramente, e há uma bola dele que é um chouriço. Não sei se vocês viram no último jogo. É um chouriço. O último lançamento. Incrível. O último lançamento. Chouriço, aquilo. Vamos lá, eu já vi noivas a lançarem buquês com mais estilo. Aquilo é mesmo um chouriço. Epá, eu fartando. Mas entrou! Entrou! Sim. Exato. Quanto entrou? Desculpa, Rafa. Tinha que falar disto. Não. Isto... Porque é uma série. Ora tem os próprios jogos. Ou tem momentos que é fantástico. Isto é que é NBA. E depois tem momentos de... O que é que eu estou a ver? Exato. Mas tem sido... Eu acho que tem sido geral nos playoffs. A única série que eu vi, que olhei para os jogos e pensei, não, isto está a ser estou a gostar disto o tempo inteiro, foi os Clippers com os Nuggets. O resto foi incrível. Foi incrível. Tem sido tão... o jogo muito taco-a-taco. Os próprios Knicks com os Pistons, jogo taco-a-taco. Foram tão mauzinhos todos no final. Mas foram emocionantes. A primeira ronda dos... A primeira ronda dos Warriors com os Rockets. Isso foi. Eu comentei aqui com o Cirilo que eu, devido à vida pessoal, acompanhei praticamente as séries todas à noite, a ver os jogos todos em direto. Eu cada vez que olhava para... o que é que vai dar a seguir? Golden State com Rockets. Poça, a sério. Lá vamos ver o Draymond Green a bater em alguém. Mas isso era a parte boa! Isso era o que nos entretinha, meu. Aquilo era tão mau que ver o Draymond Green dar porrada com alguém e nós pensávamos assim, olha, sim senhor, finalmente, chegou o basquetebol. Não tem sido uns playoffs muito bem jogados. Não. Tem emoção, tudo bem, sim, mas não têm sido muito bem jogados. É um bocado como quando eu gravei com o Gonçalo, veio cá, parece uns playoffs dos anos 90. Não concordo. Não concordo. Nos anos 90 havia bom basquetebol. Atenção, eu estou a dizer isso baseado que eu via em documentários, vídeos, não estive a ver os playoffs dos anos 90. Eu nasci em 92. É diferente. É diferente. O basquetebol dos anos 90, com as estrelas todas que havia, era um basquetebol muito mais físico e, portanto, havia muito menos espaço para o que nós achamos espetacular agora. É assim, esta série estamos a falar dos Nuggets, há uma bola de Jamal Murray que o homem parece que estava a flutuar, a dar as voltas todas e incesta aquilo. Isto. Fantástico. E se pudessem fazer mais coisas destas durante todo o jogo, porque o resto do jogo às vezes está ali um bocadinho... Também... Rafael, queres ver espetáculo? Vai ver o Harlem Globetrotters que vem a Portugal. Vamos ser justos, também ele às vezes apanhava o Caruso em que depois, já não posso brincar muito, não é? O Caruso aqui sim, mas eu acho que a série
eu acho que principalmente o OKC com os Denver, acho que nós fomos um bocado. Aí vamos ver o Shea contra o Jokic. Agora é que é. O Jokic está de rastos completamente. Ele está de rastos. É assim que andas a carregar pianos durante 82 jogos, é normal que Não agora te só, faltem algumas Rafael. teclas a ti próprio. E Rafael, temos que voar estás a ser atrás injusto. e temos que voar para trás. Por exemplo, a época passada teve a carregar a equipa toda, lá está, não sei quantos jogos na época regular, nos playoffs também, e que foram jogos competitivos contra os Lakers, contra os Timberwolves, em que levou aquela cena, lá está, Gobert, Country Towns, Narzuid e por aí fora. Depois teve que ir aos Jogos Olímpicos, carregar a seleção sérvia até a uma medalha de bronze, que levou a medalha de bronze. Depois E volta e Tavares agora... também. Exato. Esse foi o momento de descanso Malta, dele. também vocês estão a ser injustos. E agora Ele chegou não esta está a época carregar toda. piano, ou está a carregar a orquestra inteira. Porque aquilo, sem o Jokic, aquela equipa de Denver, eu tenho a impressão que no Interturmas da EB23 da Pesteleira era capaz de ficar em terceiro. Calma aí. Neste Calma playoff aí. só tiveste um enorme jogo de Jamal Murray. Foi aquele tal jogo que, pronto, o pessoal ficou, aí é o Bubble Murray, voltou. Jamal, Mas só foi um jogo. Não Pá, é? não temos tido o espetáculo que às vezes. A emoção vamos tendo, mas é uma emoção assim um bocadinho de. Não é de duas equipas que fazem 130 pontos, é de uma. E mais Volta de atrás, os decisões. Knicks ganham um jogo 91-90. Por exemplo, o tal jogo que foi para um prolongamento, o Shea estava desaparecido. O Shea não apareceu nem no prolongamento. No prolongamento, aliás, no prolongamento nós gozámos com o Kyle Kuzma, mas ele no prolongamento o Shea foi tipo Kyle Kuzma. 0, 0, 0, 0. Epá! Foi. Estou a dizer a nível de estatística. Estou a falar de statline. Estás a ver? Statline foi. Fisicamente, como é que está o Shea nessa altura já? A questão é essa. Sim. E por acaso, como é que as pessoas estão fisicamente? O que salvou o Standard foi o Jalen Williams ter aparecido. Já neste jogo 4, é por isso, exemplo, era o que eu ia dizer. Só que neste jogo 4 o Jalen Williams já não apareceu. Por exemplo, já começou a tremer outra vez. E o Chet, então, durante esta série, ele tem tremido muito no ataque, principalmente no ataque. Então, no jogo, qual foi? Foi o jogo 2, não é? Que falha os 2 lances livres. Epá, não. Tinhas que marcar um, pelo menos, mas ele falhou os 2. E não só, isto é o geral do jogo que é Thunder e, por exemplo, é uma coisa que até gostava de falar com vocês e também para fechar isto está a acontecer ao Thunder nestes jogos, atenção, estou a falar, tirando o jogo que o Thunder ganhou, que até foi, dar uma coça aos o blowout sim, foi o sim. jogo 3, não é? Jogo 3, acho eu. Não, foi o jogo 2. Foi o jogo 2. O jogo 1 foi do Aaron Gordon ter metido aquele triplo e ganharam. Foi o jogo 2. Tirando isso, eu vejo aquele Standard e faz-me lembrar quando foi a final da NBA Cup contra os Bucks, que era uma equipa que estava sem resposta. Um ataque muito estagnado e a ver o que o Shea fazia. Era um bocado isso. E eu tenho um bocado de receio nisto. E atenção, eles empataram a série. Mas mesmo assim, isto cheira muito a jogo 7, porque eu não me admirava nada os Nuggets voltarem ao Oklahoma a ganhar outra vez o jogo. Por exemplo, o jogo 5. Mas isso síndrome. É um síndrome de playoffs da NBA. Que é, tu vês as equipas, chegas aos playoffs, parece que deixas de jogar como jogavas na fase regular. Que é para dar a bola à tua estrela. Sim. E toma. E não fazes mais nada. Nem é ponto seguro. É estranho como é que se muda. Tens a tua equipa a jogar desta forma o tempo todo e depois chegas aos playoffs e é jogar iso ball. E neste jogo o que salvou muito ao OKC Thunder foi o banco. Aqueles triplos do Cassian Wallace, do Aaron Wiggins, a própria defesa do Caruso, que, aliás, o Caruso tem-se portado muito bem. Por isso é que eu vos digo, quero ver os Washington Wizards nos playoffs. Porque como não tem estrela nenhuma, vão de certeza que aparecem todos. Não tem nenhuma. Vamos ver. Olha, na noite que estamos a gravar, podem ter a sorte. Mas olhem, pessoal. Cooper Flag. Mas olhem, pessoal. Esta série OKC e Denver consegue não ser tão má como a dos Golden State com os Timberwolves. Epá, mas aí atenção, aí dos Warriors Timberwolves, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu acho que isto. Olha que eu expulso-te
Eu Ninguém, expulso. ninguém acho que vai me criticar, mas o Julius Randle está a ser o melhor jogador dos Timberwolves. Epá, imagina, eu estou a E tentar não atenção, vomitar. eu estou a dizer isto, mas eu não sou grande fã de Julius Randle, como vocês Ó sabem, mas Cirilo, como é que eu hei de dizer isto? Eu era capaz de dizer que vómito de gato era melhor. Eu era capaz de comer mais vómito de gato que isto. Mas tenho que concordar contigo. O que me... é que Epá. o Ente é do 8 Ainda a por 8. cima, É, reparem uma coisa, sem o pequenito número 30, Curry, que tem um 3 no nome e que não é o Jimmy Butler, epá, isto é penoso, é mau. Eu sou adepto dos Warriors, vou ser sempre adepto dos Warriors, mas mas eu parece aqueles dois velhotes dos marretas estão a ver o jogo que é tipo, epá, no meu tempo eles jogavam à bola, agora estão ali, já nem sei o que é que fazem, mas eu também, os outros também não jogam. Epá, é tão mau que a minha equipa esteja sempre nas piores rondas dos playoffs desde o início deles. Que os Rockets foi mau, que os Timberwolves foi mau. Epá, eu já estou por aquela que é assim. Mas eu, ao contrário do Rafael, digo: epá, se mesmo forem mal e ganhar, eu vou ficar muito contente. Muito contente. Sim, sim, é olha, assim. Se ganharem tudo e jogarem mal os jogos todos, não ganharam. Mas pronto, não é? outra cena que agora também é gira é que, pós-lesão do Curry, um dos melhores jogadores da equipa dos Warriors é o Jonathan Kuminga. Cirilo, epá, Cirilo, também estás a exagerar, está bem? Estou a falar Epá, também sério! estás a exagerar. Estou a falar sério! Bruno, neste jogo 4 e no jogo 3 havia um momento que os teus Warriors não conseguiam marcar nenhum cesto e depois aparece o Jonathan Kuminga e começa a marcar pontos e tu, ok, temos aqui um gajo Eu que está a marcar sei, eu pontos. sei. Eu sei, mas eu preferia que fosse o senhor Cabana as toalhas a O Gui Santos, marcar com o não é? Jonathan Cominga. O Gui Santos, Epá, não é? Ou eu Pat vou dizer Spencer. desta maneira: eu prefiro a experiência Westbrook. Honestamente, eu prefiro a experiência Westbrook. Eu divirto-me mais com a experiência Westbrook do que a experiência da Jonathan Cominga. Porque imagina, a experiência Westbrook é, sei lá, é como tu estás a jogar roleta. Estás a jogar roleta, aquilo começa bem, tu apostas no número. E no Westbrook às vezes nem sequer aparece um número. Aparece tipo a letra A. Tipo, onde é que aparece o A na roleta? Não sei, mas aparece. Menos um, menos um. Menos um. Às vezes aparece menos um. Pronto, ok. Epá, o caminho é tipo, ok, às vezes joga menos mal. Ai, Com isto ai, quer ai. dizer que podem trocar para o Westbrook, que eu aceito o Westbrook. É para que também Não, mas, é vamos agora fora, lá está um bocado Não, de Kuzma brincadeiras. para ti. Não, Kuzma. Fora de brincadeiras. É pá. Falar desta série, temos que falar, obviamente, que já tocámos um bocadinho da lesão do Stephen Curry, que lesionou-se. E à partida, se calhar nem para o jogo 5 regressa, só regressa para o jogo 6. E se calhar vai regressar tarde. Ou seja, os Warriors já podem já não estar. Não Pode é? voltar para Cancún. Pode Exato. voltar em Cancún. É um bocado Olha, isso. mas eu Lesão. aí também admito. Eu aí também admito. Se eu tivesse uma baixa médica e pudesse voltar na altura que vou de férias, eu se calhar também fazia o mesmo. Também calma aí. Eu percebo. Mas sobre esta série, atenção, os Wolves estão a ganhar, não é? 2-1, não é? 2-1, 2-1. exato. 2-1, 2-1. É verdade que estava aqui a brincar e a falar sério, não é? Que os Warriors ali, sem Stephen Curry, está complicado a nível de ataque e o Kuminga é o que tem sido os melhores contribuidores e o Butler, por acaso, fez um bom jogo, mas lá está, dá-me a sensação que os Warriors estão tocando neste último jogo, neste jogo 3. Os Wolves estavam em cima, lá está o jogo, à frente, só que depois havia os Warriors conseguiam encurtar porque os Wolves desligavam um bocado aquela máquina. Desligava Anthony Edwards, ontem Divigenses e pronto, andavam a desligar e depois os Warriors aproveitavam. Porque sinceramente não estou a ver, lá está, sem Stephen Curry, não estou a ver os argumentos dos Warriors
para ganhar os Timberwolves, como eu estava a dizer, fora de brincadeiras. O Randall tem jogado muito bem. Acho que este é o seu segundo ou terceiro jogo a fazer duplo-duplo de assistências, não é ressaltos, assistências. E isto, atenção, não é triplo-duplo assistências. no jogo 3. Ele fez Sim, triplo-duplo no jogo 3. triplo-duplo, exato. Ou seja, ele tem estado, e atenção, é triplo-duplo, mas é lances que realmente ele revela inteligência de, ok, eu vou passar a bola, não vou estar ali a martelar tanto, ou fazer tal extra pass. Lá está para o atirador num canto, não é? Tem melhorado nesse sentido e realmente estou a gostar muito e não estava à espera, que é outra coisa, eu não estava à espera disto. É o que Só é. quero, digo só Mas duas coisas. eu tenho que fazer esta pergunta. Rafael, como é que tu te sentes em olhar para o Julius Randle e olhares como se fosse aquele carro a cair de podre que depois alguém aproveitou para fazer tuning? Pronto, eu ia dizer duas coisas e isso bate numa delas, que é esta versão do Julius Randle é o que os fãs de Nova York quiseram nos nossos playoffs durante 3 anos e que não tivemos. Portanto, obrigado por isso, universo. Pronto. Entretanto, eu nem comentei porque ia perder mais tempo. Entretanto, estou naquela série a levar com o Karl Anthony Towns, que em certos momentos do jogo, para mim, já não é Cat, já é só Carl. É o Carl que ali está. Pronto. É o gatinho. É o É gatinho. o Carl, só o Carl. E pensei que os Minnesota Timberwolves entrassem nesta série com um gear acima. Eu disse que iam pôr pé fundo no acelerador depois daquela passagem contra os Lakers e de jogarem bem, e chegam a esta série e não dão confiança numa equipa que vá à final de conferência e consiga ganhar. Pronto, é um bocado de desilusão dos Timberwolves que eu comentei aqui contigo, Cirilo, que acho que iam passar. Eu acho que chega ao fim, não há nenhuma equipa do Oeste que está realmente a se afirmar. Eu acho que são todas fracas. Só há uma equipa dos playoffs inteiros que está a jogar bem, que é os Pacers. Única. Overrated Bem já. Não, mas eu estava a brincar. Mas tipo, sim, é a única que realmente está em boa forma. Eu concordo com o resto. Porque o resto. E os tais principais candidatos, os Oklahoma City Thunder, os Cavs e os Celtics. Epá, é como eu disse, alguns casos estão mesmo em apuros, que é os Cavs, os Celtics um bocado, e os Oklahoma não estão, não é? Se perdem o próximo jogo em casa, também estão nessa situação, de apuros também, porque é 3-2 e são equipas que nós metemos, assim, lembram-se? Nós metemos como principais candidatos. Foi o que eu disse, é toda a gente tem as equipas como candidatos e te esquecem-se que todos os outros também vão jogar também. E nós, por mais vezes que digamos isto ao longo dos anos, nunca caímos sempre no mesmo erro, que é os playoffs são uma máquina diferente. E nós estamos a ver completamente as equipas a darem um passo acima e as outras que nós dizíamos que eram os candidatos fáceis a vacilar. Sim, e eu concordo com o teu ponto que os Timberwolves, que é verdade, ganharam este último jogo, mas não convenceram assim muito. E foi um jogo que, basta, Anthony Edwards é como eu estava a dizer, é do 8 ao 80. Há metade dos jogos que está falha tudo, layups, e depois, ui meu Deus, já aparece. Se anda a passear depois do jogo 5 em LA, anda a passear por LA todo, ganhámos, vamos perder, afinal ganhámos. Ok, continua a mostrar mais. Pois. Que é para poderes passar em São Francisco, senão assim passeias em Minnesota. Não é chegar depois num jogo em que só marcas um lançamento do terceiro período. Então, se continuar assim, ainda vai passear, mas é realmente para um sítio melhor, que é Cancún, que é assim uma altura paradisíaca. Para mim, imagina, adoro São Francisco é muito giro. Mas se pudesse passear em Cancún, eu preferia passear em Cancún, mas isso sou eu. E para a semana vamos ver quais são as equipas que vão para Cancún. Exato. A próxima vez que tivermos a conversa já vai haver equipas. Mais 4 equipas ir para Cancún. É possível que eu e o Bruno estejamos num avião. Está bem, mas vamos juntar com os amigos do Cirilo. Vamos todos. Exato. Tudo junto. Exato. Eu até tenho o vosso quarto reservado. Muito bem, Maltinho. Voltamos então
Voltamos para a semana, lá está, para fazer, lá está, também este comentário aqui destes playoffs da NBA. Fiquem bem, grande abraço.